Vamos lá. Capítulo 5, verso 1. Pega papel, caneta e sua Bíblia. Pega aí, tá bom? Vou esperar mais 10 segundos você pegar papel, caneta e um marcador. Ok? Capítulo 5. Lembre que eu estou usando um método interpretativo. Ler, explicar e aplicar. Eu não vou ler tudo para depois voltar e ir explicando. Não, eu leio o versículo 1, leio, explico e aplico. Leio o versículo subsequente, leio, explico e aplico. Isso é um método hermenêutico e homilético, tá? Capítulo 5, verso 1, olha aí. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebrem uma festa aonde? Olha aí, no deserto. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Deus está deixando muito bem claro que a condição geográfica que você vive não vai impossibilitar a festa que você tem que promover a Deus. Capítulo 5, verso 1, Deus está dizendo, fala a esse povo muito claramente, que eles precisam entender que eles vão sair do Egito para fazer uma festa para mim. Pega essa. Olha lá o capítulo 5, verso 1. Para que me celebrem uma festa. A ideia da palavra festa, aqui, celebrar uma festa, traz a ideia de culto, né? Não é Deus que dá o culto ao povo, é o povo que presta um culto a Deus. É festa. Lembre-se que nos textos veterotestamentários existem 7 festas instituídas por Deus. 4 intermediárias e 3 principais: tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Essas 7 festas eram anuais. Essas 7 festas foram estabelecidas por Deus, mas elas foram constituídas no deserto. E você precisa entender que o Deus que você serve, o Cristo que você serve, é um Cristo de festa. Lembre que o primeiro milagre que Jesus operou não foi num culto fúnebre, foi numa festa. João capítulo 2, e foi Jesus convidado a umas bodas, festa. Lá ele iniciou os seus milagres. Lembra em João capítulo 5, verso 1, o texto diz: e havendo uma festa em Jerusalém, subiu Jesus e parou num tanque chamado Betesda. Perceba, Jesus ama a festa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso 14 a seguir, ele vai dizer assim: porquanto façamos festa, não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu preciso entender que Deus é tão festeiro que quando ele arrebatar a igreja estará em festa, as bodas do Cordeiro. Festa. Então, Deus desde o início está dizendo, não importa se você está no deserto, no vale, no monte, você precisa prestar festa, você precisa fazer festa. Festa porque sou seu Deus, festa porque eu sou o seu Senhor. Olha lá o verso 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cujo vos enviei, ouvireis, para que deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem com pouco deixarei Israel. Perceba que Faraó vai se opor. Ele vai resistir. Ontem eu disse no capítulo 4 que o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó porque Deus quer desintoxicar o povo de Israel. Lembre-se que o povo de Israel ficou no Egito por 430 anos. Por mais que o povo fosse uma nação monoteísta, Israel, os hebreus, os egípcios eram politeístas. E depois de muito tempo, por mais que você tente blindar sua cultura, você está dentro de outra cultura. Então já havia influência. Então o que Deus está fazendo é: vou desintoxicar o meu povo para que meu povo entenda que eu sou o único Deus. Verso 3. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora, ir ao caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele nos venha sobre nós. Presta atenção. Verso de número 3. Uma coisa que Moisés tem certeza é que Deus apareceu para ele.
Sabe qual é o grande problema? Que nós estamos tomando decisões sem direções. Vou falar de novo para ver se você pega. Nós estamos tomando decisões sem direções. Na vida o que vale não é a velocidade, é o destino. O que adianta eu ter velocidade, mas não saber para onde eu vou? Tem muita gente dizendo, eu estou fazendo. Para onde? Não sei. Então, antes de você tomar uma decisão, antes de você imprimir velocidade para mudar, para fazer alguma coisa, primeiro observe para onde você vai. Porque o que vale na vida não é a velocidade, é o destino. Quando o Usain Bolt, o maior velocista do mundo, jamaicano, se preparava para suas corridas, não bastava ser só veloz. Ele precisava ter um foco, e o foco era a linha de chegada. O que adianta você ter velocidade, mas não correr para o lado certo, ou não saber para onde vai? Tem muita gente que é muito veloz, mas fica correndo a círculos. Tem gente que é muito veloz, mas corre da trajetória errada. Por isso que não rompe. Verso 4. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Verso 4. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. É engraçado que às vezes, quando nós temos um encontro com Deus e temos uma direção, muitas pessoas querem duvidar do encontro que tivemos ou da revelação que recebemos. Verso 5. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós vos fazeis abandonar as suas cargas. Presta atenção. Faraó está preocupado porque ele sabe que o povo vai deixar suas cargas. Pega a caneta, porque isso aqui você precisa entender. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus não vai só tirar o povo, Deus vai tirar a carga dos ombros do povo. Entendeu ou não? Deus está não só tirando o povo do Egito, Deus está tirando o peso dos ombros e das costas. Escreve aí, pesado. Cargas, pesado. Verso 6. Porquanto deu ordem a Faraó naqueles mesmos dias aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: Daqui em diante não tornareis dar palha ao povo, para fazer tijolos. Como fizeste ontem e ontem, vão eles mesmos e colham para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos, que fizeram ontem, anteontem. Diminuireis dele, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos sacrificar ao Senhor. Presta atenção nisso aqui. Verso 6 a 8. Pastor, o que quer dizer esse verso 6 a 8? Simples. Por que parece, quando a gente se posiciona, ao invés de melhorar, piora? Você já percebeu nesse propósito? Que quando você estava sem propósito nenhum, estava tudo legal, é só você entrou no propósito, decidiu ler o livro de Êxodo, decidiu tirar um período no dia para ler o capítulo, apertou em casa, apertou no casamento, apertou no trabalho, apertou na vida, apertou na igreja, apertou em tudo que é lugar. Por quê? Porque quando você se posiciona, o faraó se levanta. Vou repetir. Quando você se posiciona, o faraó se levanta. Porque o que o faraó quer é que você continue com carga nos ombros. Então o que ele faz é o que antes era fácil, não é que era fácil, é que você estava acomodado com o sistema de escravidão que você vivia. Mas dentro do propósito de Deus, Deus te tira da escravidão, Deus tira a carga, porque Deus vai te libertar. Verso de número 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem nas palavras de mentira. É engraçado. Verso 10. Então saíram os extatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó, e não vos darei palha. Ide vós mesmos, tomai vós as palhas aonde achais, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e colheu rastolhos em lugar de palha.
E os extatores os apertavam, dizendo: acabai a obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos sírios de Israel, que os extatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo este: por que não acabaste a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo os tijolos como antes? Verso 15. Pelo que foram-se os oficiais dos sírios de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazei assim com os teus servos? A palha não se dá aos teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo. A culpa? Verso 17. Mas ele disse: vós sois ociosos, Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Perceba que tudo isso é porque o povo decidiu sacrificar, fazer festa e adorar o Senhor. Pega essa, galera. Pega isso daqui. Toda vez que nós, como pessoas que às vezes fogem do propósito, fogem da vontade de Deus, queremos nos posicionar, vamos viver guerras espirituais opressivas no emprego, em casa, dentro da família. O povo está dizendo: o negócio é o seguinte, nós vamos sacrificar, nós vamos adorar a Deus. Começa a apertar, começa a crise, começa a piadinha. Mas eu posso te dar um conselho nesse 5º dia do nosso Paraxá, do Shemot, de Êxodo? Não importa o que aconteça nesse propósito, presta atenção, olha nos meus olhos o que eu estou dizendo para você. Nesse 5º dia, Deus está falando conosco. Daqui para frente, se apertar, se desanimar, se alguma coisa acontecer, não pare o propósito. Não importa se é de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, de madrugada, você precisa ir até o final, crie foco. Porque o que o faraó, que representa aqui o diabo, o que os soldados de Faraó, que representam os demônios, vão fazer é nos oprimir. Mas maior é aquele que está conosco. Verso de número 18. E depois agora trabalhai, palha porém não vos dará, contudo darei conta dos tijolos. 19. Então os oficiais dos sírios de Israel viram-se a aflição, portanto se dizia, e nada diminuíram os vossos tijolos, da tarefa do dia, de cada dia. 20. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles quando saíram de Faraó, e disseram: o Senhor atende sobre vós? E julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhe espada nas mãos, para que matássemos. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Agora olha o verso 23 para a gente caminhar para o final. O último verso do nosso 5º propósito, 5º dia do propósito. Porque deste que entrei a Faraó para falar em teu nome, e ele maltratou o seu povo, e nenhuma sorte livraste o teu povo. É aqui, porque a resposta disso está no capítulo 6 amanhã. O capítulo 5 hoje é isso. Só porque você se posicionou. Só porque você decidiu fazer uma festa para Deus. Só porque você decidiu ler a palavra. Só porque você decidiu orar e jejuar. Só porque você decidiu se aproximar de Deus. Os últimos dias têm apertado mais. Os últimos dias têm sido mais dolorosos. Mas assim diz o Senhor: como escolhi Moisés, te escolhi. Como tive um encontro com Moisés, tive um encontro com você. E tudo isso passa por um processo. E o processo vai te fortalecer. Fortalecer você e fortalecer quem te cerca. A carga será tirada. A opressão vai acabar. Ainda que você não entenda hoje, mas vai entender logo. Olha para mim. Às vezes o que Deus faz parece como uma mãe ou uma avó que está bordando. Uma criança senta no pé da avó enquanto ela está bordando.
A avó está bordando, mas a criança, ou o neto, ou o filho está sentado no pé dela e olha de baixo para cima. Já viu um bordado de baixo para cima? Não dá para entender. Não dá para compreender. Parece que está tudo enrolado. Tudo embaralhado. De repente, a criança se levanta. Fica no nível da avó, que ela está sentado. E observa a mão. E agora ele não olha mais de baixo para cima. Ele olha de cima para baixo. E percebe que na parte de cima há um desenho. Assim é a vida. Não se esqueça que você está de baixo para cima. E parece que Deus está bordando tua história. E tá tudo bagunçado. Tá tudo embaralhado. Mas o Senhor vai mostrar para você que Ele não está no controle. Ele é o próprio controle. Vou desativar aqui para bater um papo com algumas pessoas. Valeu a pena? Hoje? Valeu a pena essa paraxá hoje? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muita gente chorando, dizendo glória a Deus. Receba essa palavra. Glória a Deus. Não pare porque a opressão tem aumentado. Não pare porque a opressão tem aumentado. Não pare. Você sabe que fisiologicamente, os fisiologistas vão dizer que dentro de um exercício físico só começa a gerar resultado quando começa a doer. Então esse é o segredo. Tá doendo, não para. Vou te dar outra cerejinha para vocês entenderem. Ó. A palavra oração, ela tem algumas definições em hebraico. Pastor Neilson, vamos tirar o selfie. Daqui a pouquinho, meu amigo pastor Neilson de Curitiba. A palavra oração tem várias definições etimológicas. Mas uma das definições eu quero repartir com vocês. A palavra oração traz a ideia de parto normal. Escreve aí. A palavra oração no hebraico traz a ideia de parto normal. As mulheres que estão me acompanhando, que já tiveram parto normal, sabem do que eu estou falando. São mais de 60 contrações. E quando chega a hora de dar a luz, as contrações são mais curtas. As dores são insuportáveis. Algumas mulheres chegam a desmaiar no processo da contração. Mas as dores aumentam porque tem um propósito. E qual é o propósito? Nascer a criança. O capítulo de número 5 é isso. São as contrações da saída. Se eu fosse dar um subtema para o nosso 5º dia do propósito é as constrações, ou quando criam dores da saída. Ou as dores da saída. As dores provocadas de algo que eu estou gerando. Oração, parto normal. Sabe qual é o grande problema? É que a gente quer viver o milagre de Deus com a vida de parto cesáreo. Existem coisas que precisam ser no parto normal. Isso mesmo, Samantha. Logo, logo vem a recompensa. As dores e as contrações do parto normal geram uma criança. E uma mãe que sente contrações dolorosas, choro, quando o médico obstetra pega a criança e coloca no colo, a dor passa, a lágrima de choro, de dor passa e chega a alegria. Deus te abençoe. Deus te cubra com sangue. Nosso 5º dia, nossa 5ª paraxá.
Quinta porção do Shemot, que em hebraico é palavras, é êxodo em grego, saída. Estamos vivendo um tempo de palavras para sair do Egito e chegarmos na terra que manda leite e mel. Faz uma selfie aí. Faz uma selfie nossa aí e põe no seu history aí, me marca para que eu possa repostar ou coloca no seu feed. Vamos juntos. Vamos juntos. Estamos no 5º dia, falta pouco, 35 capítulos. Quando você vê, chegamos ao final. E amanhã é o capítulo 6. E o capítulo 6, Deus vai responder o capítulo 5 para Moisés. Então amanhã é o capítulo da resposta de Deus. Deus te abençoe, te cubra com sangue. Vamos lá, tira uma selfie aí. Debaixo da graça. Beijo!